você que nos assiste pela internet, louvamos a Deus pela tua vida. Queremos que você compartilhe conosco de um alimento especial que o Senhor preparou para nossa alma e para o nosso espírito. Está no livro de Jó, capítulo 38, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6. Se você tiver acesso a uma Bíblia, você acompanha aí na tua Bíblia, se não, acompanha aqui a leitura que nós vamos fazer nesta casa de oração. No final eu vou dizer que igreja nós somos, você deve saber, você entrou no site, né? E onde nós estamos. Acompanhe aí a leitura, você que está aqui na igreja e você nos assiste pela internet. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó. Aqui nessa tradução está de um redemoinho. Tem uma tradução que estava lá em casa, está numa tempestade. Alguém tem essa tradução aqui? Tem aqui várias pessoas na igreja. Se você é pela internet, está tempestade. Mas nessa aqui está redemoinho, ou tempestade. Versículo 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Versículo 3. Agora cinge teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Responde-me, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem assentou sua pedra e esquina? Somente até aí. Feche os olhos, você que está aqui na igreja, você também que nos assiste, puder, feche os olhos, vamos fazer uma oração para que o Senhor venha falar conosco. Pai, a tua palavra foi lida nesse lugar, conforme aquilo, ó Deus, que o teu Espírito Santo colocou no meu coração, e confesso diante dessa igreja, Pai, que sou servo, fraco e falho, clamo para que a tua misericórdia me alcance, que o Senhor possa me dar entendimento, conhecimento, sabedoria e capacidade, para que eu possa transmitir para a tua igreja exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. E no final dessa mensagem, o teu nome, querido Jesus, somente o teu nome, tenha sido exaltado ainda mais aqui na terra. Se você concorda, diga amém, Jesus. Pode se assentar aqui. Quantos capítulos tem o livro de Jó? Quem sabe? Sem olhar para mim. Não? Quem sabe? Os irmãos que vão seminário não estavam aqui, né? Tem 42 capítulos. Jó passou por uma situação das mais difíceis que se tem notícia. Alguns teólogos chegam a questionar a existência de Jó. Um ser humano não poderia suportar isso. Vários e vários anos sofrendo, vários e vários anos passando por lutas, por dificuldades, enfrentando problemas, situações adversas. E ainda diz no começo do livro de Jó que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que obedecia a Deus. E diz que em tudo Jó não pecou, não havia pecado em Jó. Se Jó não pecou, porque ele passou por tudo que ele teve que passar. Ele tinha filhos, filhas, tinha gado, tinha ovelhas, tinha cavalos, outros animais, tinha terras, tinha plantações. Era uma pessoa de grande posse, era uma pessoa sadia, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de enfermidade. E era temente a Deus, obediente a Deus, andava nos caminhos do Senhor. Não havia pecado em Jó, mas o inimigo, conversando com Deus, falou com Deus que Jó obedecia a Deus, adorava a Deus, porque não tinha problemas. Então vamos dar uma paradinha, mas será que então somente pessoas que têm problemas é que adoram a Deus? Será que alguém que não tem problema não pode adorar a Deus? Será que o verdadeiro adorador não é aquele que antes de qualquer
qualquer coisa possa acontecer, ele já está adorando, já está louvando, já está glorificando, até mesmo para que as coisas de mal não aconteçam. O inimigo falou isso para Deus, ele te adora porque ele tem tudo, ele não passa por nenhum tipo de luta, ele não tem problemas, tem uma família bonita, tem posses, tem uma saúde. E Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó. Ele foi perdendo todos os bens, foi perdendo a família, e por último ele perdeu a saúde. O corpo dele se encheu de lepra. Diz que ele se coçava com um caco de telha. Se não bastasse, a mulher dele, então, para dar uma força para Jó, falou: Jó, você não tem jeito não, Jó. Faz o seguinte, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Para o teu caso é só a morte. Jó respondeu: mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que um dia ele vai se levantar. Eu sei que um dia ele vai mudar a situação que está sobre a minha vida nesse instante. Jó acreditava no mover de Deus. Se não fosse somente a esposa a tentar minar as forças, a esperança de Jó, Jó encontra 3 amigos aí que vivem dando conselhos para ele. Depois você lê o livro de Jó, um pior que o outro. Jó está passando por isso porque você fez aquilo. Jó, você está colhendo agora que você plantou lá atrás. Jó, eu não sei por que você ainda acredita que alguma coisa pode mudar. Jó, você perdeu tudo, você perdeu tua família, você perdeu tua saúde. Jó, você está só o quê? O meu neto falou outro dia um negócio que eu não sei exatamente o que é. Ele falou: pó da rabiola. O que é pó da rabiola? Eu perguntei: o que é pó da rabiola? Ele falou: é o resto do fim de tudo. Isso é o fim, o resto, não tem mais nada. Os amigos falaram: Jó, você não tem mais nada, não tem mais jeito, Jó. Para a tua situação é só você morrer. Talvez por influências aí da esposa, ou por influências desses amigos, até aqui Jó vinha firme, confiando, esperando. Mas chegou uma hora que Jó deu uma balançada. Chegou uma hora que Jó começa a reclamar. Você pega depois do capítulo 37, que nós não lemos aí, se você quiser ver Jó reclamando, ele passa o capítulo 37 todo reclamando. Então, Senhor, será que é isso mesmo? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não está lembrando das suas promessas para a minha vida? Ele começa a reclamar. Aí chega no capítulo 38, no versículo 1. Deus precisava dar uma resposta para Jó. Jó vinha vindo firme, influenciado por uma situação contrária, em pessoas que não ajudavam em nada. Pelo contrário, só atrapalhava. Ele começa a perguntar: Deus, por que isso? Como é que até quando isso? Não diz aqui quanto tempo ele sofreu, mas ele está aqui há 38 capítulos sofrendo. A história dele vai mudar só no 42. Sofrendo, passando por dificuldades. Ele começa: mas Deus, por que isso? Por que eu tenho que passar por isso? Porque essa situação, Deus precisava dar uma resposta para Jó. Repita após mim essa frase: Deus precisava dar uma resposta para Jó. Deus precisava dar uma resposta para Jó. Pessoa numa situação difícil,
com lepra, perdeu tudo, com amigos à volta, que tem inimigos que talvez fosse melhor do que esses amigos. Como é que Deus ia fazer para falar com Jó? Deus precisava chamar a atenção de Jó. Aí Deus criou alguma coisa para falar com Jó. O que foi? O que diz aí no versículo 1 e 38? Vou tomar um pouquinho lá. O que diz aí? Deus precisava falar para Jó, precisava responder para Jó, precisava dar uma resposta para Jó. Aí ele criou o quê? O redemoinho. Tem uma tradução que diz na tempestade. Veio uma tempestade. O que é uma tempestade? Ou um redemoinho? Quem é que pode dar um exemplo do redemoinho? O que é um redemoinho? O que é isso? Como é que eu defino um redemoinho? Como é que eu explico para alguém o que é um redemoinho? Todo mundo conhece um redemoinho, né? Começa um vento circular, não é isso? Parece um furacão, né? Geralmente está antecedendo uma tempestade mesmo, não é isso? Começou aí, tá? Para chamar a atenção de Jó. Deus criou uma tempestade ou um redemoinho, como que está numa tradução da tempestade ou redemoinho. Eu acho que as coisas estão muito juntas, né? Criou aquele redemoinho, criou aquela tempestade. Nós vamos analisar essa situação. Jó estava enfermo, leproso, sem ninguém para ajudar. Em volta, a esposa e mais 3 amigos que totalmente contrário. O que faltava mais acontecer? Não faltava acontecer mais nada, não é? Não poderia piorar uma situação? Como é que pode piorar uma situação que alguém como é que pode piorar uma situação de alguém que já está leproso, caído, doente, esperando a morte, uma esposa desejando até que morra mesmo, uns amigos aí só acusando, só dedão. O que faltava mais acontecer? Faltava uma tempestade, um redemoinho. Você consegue imaginar isso? Pessoa ali enferma, pessoa sem recurso e dá um redemoinho. Quem provocou esse redemoinho? Aqui, ó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho ou de uma tempestade. Mas precisava dessa tempestade? Será que Deus não é suficientemente capaz de falar com alguém sem a tempestade, sem o redemoinho? Talvez um dia, né, você possa fazer essa pergunta para Deus. Né? Sem pressa, ninguém tem pressa de perguntar. Aliás, tem bastante gente, né, indo lá conversar com o papai lá, mas a gente está nas últimas chamadas aí, chamada da última hora. Mas Deus tinha o comando, o controle daquela tempestade, daquele redemoinho. Sabe por quê? Como é que alguém pode ouvir alguma coisa no meio de um redemoinho? Você já ouviu uma tempestade? Quem já ouviu? Já ouviu? Redemoinho. Que barulho faz? O vento. Dá para ouvir alguma coisa? Você não ouve nada. Mas Deus tinha o comando e o controle daquele redemoinho, daquela tempestade. O que será que Ele está querendo dizer para você e para mim? O que será que Deus quer passar para o teu coração e para o meu? Por que certas coisas acontecem conosco? Será que alguém já passou por uma situação que estava difícil? De repente esse telefone toca.
Você precisava lá de um exemplo, um recurso, sei lá, um valor lá, R$1.000, para pagar uma conta, para honrar um compromisso, alguma coisa aí. Tá lá, depois toca. Você está orando, você está jejuando, está fazendo campanha e tal. Aí você fala, opa, olha aí os meus R$1.000 aí. Eu conheço uma irmãzinha que ela trabalha no banco, ela tem muito dinheiro. Então ela está me ligando agora para me emprestar, não, ela vai me dar esse dinheiro. Ela tem lá no banco que ela trabalha, tem muito dinheiro lá. Então ela vai trazer R$1.000 e vai me dar. Se atende o telefone, se acaso até fala o nome da irmãzinha. Qual é o nome da irmãzinha? Quem sabe? Eita, a Carminha está famosa aí. Está na internet ainda, viu, Carminha? Deus, né, Carminha? Que é Deus, está certo. Atende o telefone, Senhor, a Carminha vai me abençoar. Tem muito dinheiro lá no banco que ela trabalha, né? Mas se atende, não era Carminha, não era os teus R$1.000. Era alguém que você não lembrava que tinha mais 1.000 para pagar. Ficou cobrando. Você falou, oh, meu Deus. Antes de eu atender esse telefone era só 1.000. Na hora que eu atendi, virou 2. Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão, não quero constranger ninguém. Mas a situação está tão ruim, que você espera que vai melhorar. Dá uma piorada. Já passou por isso? Eu já passei por isso. Muitas vezes. Muitas vezes. E só depois de muito tempo que eu vim entender por que nós passamos por esse tipo de situação. Por que Deus permite que a gente já está numa situação tão difícil que as coisas parecem que não vão melhorar. Aí Ele manda uma tempestade. Ou um redemoinho. Não sei se o barulho está mais ou menos aí, mas começa as coisas a piorar. Aquilo que já estava ruim ficou péssimo. Aquilo que não estava conseguindo a gente ter o controle, aí descontrola de vez. Você começa a juntar aqui e ali um pedacinho, não sei o que, para ver se, né? Quando você olha assim, está difícil aqui, eu seguro aqui, eu pego dali, eu pego lá, não sei o que. Aí daqui a pouco vem um vento, joga tudo aqueles, se fossem pedrinhas de quebra-cabeça, joga tudo. Né? Eu lembro na casa de quem que eu vi que tinha um quebra-cabeça montado de 5.000 peças. É aqui na igreja. Eu tenho uma memória muito boa, mas não lembro. Eu vi lá, a pessoa montou e pôs na parede, se levou, não sei, acho que. Quem? Da Santana de Paraíba, né? No grupo de Santana de Paraíba. É verdade, a irmã da Aline. É verdade, irmã da Aline. Irmã da Aline, se você está assistindo essa vida, é na tua casa que eu vi lá. Não sei quanto tempo, mas levou quase um ano para montar. Ele não fica parado naquilo lá, ele tem todos os afazeres dela, né? Então sobrava aí uma hora, por 2, para lá montar. Você imagina, você está montando 5.000 peças e você está na 4.999. Você olha aí, já chegou, daqui a pouco vem um vento, espalha tudo. Por que Deus permite isso? Por que Deus fez isso com Jó? Porque Ele precisava falar com Jó. Ô Jó, eu vou criar uma tempestade aqui, Jó. Vou criar um redemoinho porque eu quero falar contigo. Jó, a tua vida está sob o meu comando, está sob o meu controle, está na minha direção. O redemoinho, a tempestade que eu estou mandando também está sob o meu comando, está sob a minha direção. Eu só provoquei essa tempestade, Jó, para dizer uma coisa para você. É isso que Deus falou para ele. Provocou, deu uma piorada na situação de Jó, para falar uma coisa para ele. Sabe o que Deus falou para ele? Olha o versículo 3.
Agora, cinge os teus lombos. Sabe o que é cingir os lombos? Veste a tua roupa. Ele deveria, todo cheio de ferida, está leproso, todo machucado, coçado, um cabo inteiro. Ele deveria, naturalmente, estar ou totalmente nu, um camisolão lá, né? aquela roupa bem leve para não machucar. Sabe por que Deus falou para ele? Agora, cinge os teus lombos. Falou para ele o quê? Veste a tua roupa. Sabe o que quer dizer? Você chegar para um leproso que não pode encostar a pele dele, não pode. A lepra, se você encosta, cai em pedaço. Fala para ele, veste a roupa, Jó. Sabe por quê? Deus me deu essa revelação lá na chácara. Eu estava lendo aqui esse versículo, o Espírito Santo falou no meu coração. Você não está vendo nada aí? Eu estou, Senhor. Por que você acha que eu falei para Jó vestir a roupa? Sabe por quê? Você acha que Deus ia falar para um leproso vestir a roupa? Que ele ia sofrer, a pele ia cair, ia mudar naquele tecido? Sabe o que Deus falou para ele? Jó, veste a tua roupa, porque a tua lepra foi curada. Jó, pode se vestir, Jó, porque você não tem mais lepra. Você está entendendo isso? Será que nós não percebemos como Deus ia falar conosco? E falar assim, ó, eu vou preparar aí, vou provocar um redemoinho, uma tempestade dessa situação que você está acontecendo aí, porque a primeira coisa que eu vou fazer é curar a tua lepra. A primeira coisa que eu vou fazer é falar para você, para com esse camisolão aí, você está jogado numa cama, você está deitado, você está e as pessoas estão com dó de você, talvez passando pomada, se preocupando, você mesmo se sentindo a menor das criaturas. Jó, veste a tua roupa, Jó. Hoje Deus te trouxe aqui e colocou você na frente dessa mensagem na internet, porque quer curar a tua lepra. Primeira coisa que Deus resolveu foi a saúde de Jó. Jó, veste a roupa. Depois, logo na sequência que falei. Eu falei que era versículo 2, era versículo 3, né? Versículo 3. Agora, cinge os seus ombros como homem. Como homem. Como é? Quando a gente diz para uma pessoa, seja homem, ou né, seja mulher, porque ele não se sentia mais homem. A lepra não deixava ele se sentir homem. Se fosse mulher, a lepra não deixa de se sentir mulher. Se sente um doente, se sente uma coisa, se sente alguém esperando a morte, né, irmão? Jó estava esperando a morte, as pessoas vão falar para ele, você só morrer. Ele não se sentia mais digno de ser chamado de homem. Talvez essa lepra, essa doença, essa enfermidade, a gente pode até chamar de uma outra coisa, de dificuldade, uma situação contrária, de desemprego, até a própria enfermidade mesmo, de um lar destruído, uma família que está destruída, alguém que precisa de uma porta de emprego, alguém que precisa de um socorro, alguém que precisa de um mover de Deus. Eu não sei qual a tua situação, mas eu quero te dizer uma coisa, Jó. Deus provocou um redemoinho, ou uma tempestade, uma piora na situação para trazer você para a casa de Deus, porque Deus quer falar com você agora, nesse instante, nesse momento. E a primeira coisa que Ele fala, vou curar a tua lepra, vou tirar aquela situação contrária, vou tirar aquele peso, vou tirar aquela situação que estava te envergonhando, eu vou trazer os recursos e as soluções que você precisa. É isso que Deus está falando. A segunda coisa, aquilo que era contrário não estava te fazendo viver com dignidade. Você não se sentia homem, não se sentia mulher, não se sentia capaz. Parece que todo mundo pode, mas você não pode, todo mundo consegue, mas você não consegue. Mas Deus falou para ele a segunda coisa, seja homem, se vista a tua roupa, cinge os teus lombos, seja homem, seja mulher, seja digno.
Deus deu a vida por você e por mim na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter este poder sobre as situações contrárias. Deus quer que eu e você possamos nos sentir como pessoas importantes, valiosíssimas para Deus. Ele deu o sangue dele lá por mim, por você. Seja homem, seja mulher. A partir de hoje, eu e você vamos nos levantar, não ser arrogante, nem as pessoas que acham que tem o rei na barriga, como diz na minha terra lá, né? Não tem que ser orgulhoso, mas tem que se sentir importante para Deus. Se sinta importante para Deus. Você é importante para o Senhor. E começa a fazer algumas perguntas aí para Jó. Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Jó, eu quero te dar para você o meu currículo, Jó, para você saber que eu sou Deus na tua vida. Jó, eu fiz a terra que você habita, eu fiz a casa que você mora, eu fiz o emprego que você tem, eu te dei a tua saúde, eu criei você, Jó, no ventre da tua mãe, Jó, eu tenho a tua vida sob o meu comando, sob o meu controle, Jó. Onde você estava, Jó? Depois, quem repôs as medidas, se tu sabes, ou quem estendeu sobre o cordel? Se você for numa sequência aqui, ó, tem uma enciclopédia que diz aqui que Deus fez só neste capítulo 38, 184 perguntas para Jó, para provar que ele era Deus na vida de Jó. Jó, eu fiz o mundo, Jó. Jó, eu deixei a situação acontecer na tua vida, Jó, porque eu poderia, posso e vou reverter em qualquer tempo essa situação contrária. Hoje, Deus te trouxe e me trouxe aqui para reverter esta situação contrária na tua vida. Para encerrar o versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Sabe quem é pedra de esquina? É o Cordeiro de Deus. É aquele que foi crucificado, foi colocado como pedra de esquina, como fundamento, onde a igreja está sobre ele. É sobre o Senhor Jesus, é sobre o sangue derramado na cruz do Calvário, é sobre a ressurreição de Cristo. Nós falamos domingo passado alguma coisa sobre isso. É que são os fundamentos de Deus para a tua vida e para a minha vida, Jó. Deus quer mudar a tua história, por isso Ele te trouxe e me trouxe aqui, preparou esta palavra para que eu e você fôssemos ministrados, e ao sairmos daqui, entramos como um Jó derrotado, e vamos sair daqui como Jó 42, 10. Vamos lá para frente um pouquinho. Jó 42, 10 você conhece. Um versículo muito pregado, né? Mas para chegar até aqui, Jó passou por uma situação, e a última delas foi a tempestade por redemoinho. Jó 42, 10 está sendo liberado para a tua vida e para a minha vida. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto antes possuía. Amém, Jó? Hoje Deus muda a tua história e a minha história neste lugar. Hoje aquilo que era contrário vai se tornar favorável na tua vida e na minha vida. Amém? Se você concorda, se coloca de pé, nós vamos orar. Você que nos assiste pela internet, louvamos a Deus pela tua vida. Eu sou o apóstolo Miguel da Cobafale, Comunidade Batista Família Renovada. Estamos em Carapicuíba, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Essa cidade de Carapicuíba é uma cidade da Grande São Paulo. Fique na paz do Senhor Jesus e que Ele tenha falado ao teu coração.